Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa segunda-feira, dia 12 de setembro de 2022. A gente está começando mais um boletim aqui com destaque, é claro, para o mercado de café, porque o Secafé acabou de divulgar o relatório de exportação referente ao mês de agosto. E para a gente entender como é que foi esse mês, movimentação, você vem acompanhando aqui nesses últimos meses, impasse logístico continua, a gente tem uma preocupação muito grande com a oferta de café brasileiro, enfim, mas tudo isso que vai contar pra gente hoje é o Eduardo Heron, que fala com a gente em nome do Secafé. Edu, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Virginia, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês novamente. Eduardo, vou deixar para você dar os números aí do mês de agosto pra gente. Pelo que eu olhei aqui, que a gente conversou um pouquinho antes de entrar ao vivo, recorde de receita, mas tem uma queda em relação ao mês passado, quando a gente fala em volume. Como é que foi o desempenho do mês de agosto, por favor, Edu? Bom, a receita cambial no período acumulado de janeiro a agosto, de fato, foi o valor recorde alcançado com as exportações. Isso é reflexo ainda do câmbio, que continua elevado, como também os preços de café que continuam ainda em patamares bem elevados. Isso tudo resultaram nessa receita recorde de 5,9 bilhões de dólares, mas o volume teve uma queda de 5,3%. O que a gente vem acompanhando é que os entraves logísticos continuam sendo um grande desafio das exportações. Nós verificamos que houve um pequeno incremento nas exportações entre julho e mês de agosto, mas o cenário começa de novo a causar impacto no escoamento da safra de café do Brasil. Lembrando que a safra começa a entrar no mercado agora a partir de agosto. Então, o que a gente tem ouvido das empresas exportadoras é que países como Estados Unidos, algumas regiões da Europa, têm se verificado uma grande dificuldade de se obter espaço nos navios, como também containers. Containers, inclusive, era algo que tinha sido já superado, mas volta de novo ao radar, porque com os terminais congestionados nesses países importadores do café do Brasil, os contêineres acabam ficando retidos e, consequentemente, atrasam o seu retorno com as embarcações para a América do Sul, para o Brasil. E, consequentemente, a gente começa a ter aí, volta aquele cenário desafiador de normalização das exportações de café. Edu, a gente passou por um momento bastante turbulento com essa questão dos containers, esse problema todo de logística. Nesse momento, é um ponto de preocupação, é um alerta, ou a gente está naquela fase de monitoramento para ver como é que serão os próximos meses? Como é que vocês têm avaliado isso? Nós acreditamos que esse cenário ele vai ser atualizado de forma mensal. Não há como ter uma perspectiva de melhora nos próximos meses, porque essa volatilidade, se nós acompanharmos o janeiro, agosto, nós vamos verificar que tivemos meses com volumes maiores, meses com volumes menores. Então, é um cenário de muita volatilidade que não depende do Brasil. O que a gente quer ressaltar é que, graças ao esforço dos exportadores, da equipe logística das empresas exportadoras, que vem fazendo um trabalho impecável, esse resultado tem sido alcançado mesmo com toda a dificuldade. Mas, particularmente, o Secafé não vê um cenário de melhora, pelo menos até o primeiro semestre do próximo ano. O que nós temos acompanhado desse segmento é que a entrega das novas embarcações a partir do segundo semestre de 2023 tendem a normalizar. Até lá, nós vamos ficar à mercê dessas volatilidades, desses congestionamentos e, repetindo, não é um fator Brasil, é um fator global e nós apenas estamos refletindo esses congestionamentos que estão havendo nos portos e os atrasos nas embarcações aqui do Brasil. E Edu, eu queria que você falasse um pouquinho em relação ao café Conilon, porque no mês passado a gente viu uma diferença bastante expressiva nos embarques, porque esse café está sendo mais demandado aqui no mercado interno. Essa é uma realidade que continua acontecendo? Sim. Os preços do café arábica, Virgínia, continuam em patamares bem elevados. Se nós olharmos os últimos 5 anos, o período de janeiro a agosto, esse período de 2022 foi o pior resultado para o café Conilon. Então, nós temos hoje preços de arábicas muito elevados
o que leva a indústria a demandar mais pelo café caneco. E, consequentemente, esse café deixa de ser exportado para abastecer a indústria interna. É bom lembrar que o Brasil é o segundo maior país consumidor de café do mundo e, consequentemente, uma indústria forte precisa ter garantido esse abastecimento. Então, hoje, o comércio exportador de café é o principal fornecedor de café para essa indústria e, consequentemente, é mais uma demonstração de como os exportadores vêm trabalhando para manter não somente abastecido a nossa indústria interna, que é muito forte, mas também os mercados externos, que estão demandando cada vez mais café brasileiro. Se nós olharmos, por exemplo, por destino, nós podemos verificar que, apesar de todos esses cenários desafiadores de logística, nós temos um incremento de 4,5% nas exportações de café para os Estados Unidos, nós tivemos aumento na Bélgica, na Espanha. Então, é um esforço muito grande da equipe logística para poder garantir o abastecimento interno e externo. E, Edu, qual é a leitura que vocês fazem desse volume de 2,7 milhões de sacas para o mês de agosto? Fica dentro do que já era previsto? Tem alguma anomalia aí que vocês observaram? Que análise que você faz? Bom, agosto nós temos duas situações que é importante ressaltar. Primeiro que o Arábica, se nós olharmos de forma separada do tipo de café, o Arábica teve um incremento de 10%. Mas nós notamos que uma queda de 74% nas exportações de canéfora e de 10% na exportação de café solúvel. O solúvel hoje exportado, sua matéria-prima é o café canéfora. Então, a gente nota que, apesar de ter esse desafio da logística, da exportação, da demanda da indústria interna pelo Conilon, foi um cenário que a gente considera, de certa forma, positivo. Poderia, se nós fizermos a leitura passada dos grandes problemas que o setor já enfrentou, talvez nós estivéssemos um cenário um pouco pior. Mas, considerando esse cenário, essas volatilidades climáticas, logísticas e essa demanda interna do café Conilon, nós consideramos, sim, que o resultado foi positivo. Lembrando que, na comparação de julho de 2022 com agosto de 2022, houve um incremento de 10% nas exportações. Mas não é um cenário que nós podemos criar expectativas de que se mantenha, porque o cenário logístico vai continuar refletindo o volume dos embarques nos próximos meses. Ou seja, Edu, a gente continua com esse cenário de incerteza para os próximos meses. A gente não tem como dar um direcionamento se vai melhorar ou se vai piorar. É isso que você está trazendo para a gente aqui hoje, que vai ter que esperar Sim. mês a mês para ver como é que as coisas ficam. O nosso acompanhamento hoje ele é regular, ele é mensal, porque cada mês você tem um cenário bem diferente. Se nós olharmos a última vez que estivemos aqui conversando com vocês, o julho tinha sido um resultado, em termos de logística, um pouco positivo, né? Mas, agosto, vocês puderam perceber que isso já criou dificuldades e vai continuar. Então, é muito difícil fazer um diagnóstico, Virginia, do que serão as exportações nos próximos meses, porque nós dependemos dessa situação global se normalizar. E é uma situação que nós não temos expectativa de que melhore nos próximos meses. Então, acho que todos os meses será um cenário diferente. Como eu falei, podemos ter meses um pouco melhor, meses um pouco menor, mas em função de todo esse desafio logístico que nós temos nas exportações de café do Brasil. Muito bem, então. Edu, obrigada, viu, por vir aqui mais um mês, conversar com a gente, falar um pouquinho sobre o relatório do Secafé. Sabe que a casa é de vocês. Te aguardo no mês que vem para a gente atualizar esses dados aí, que pelo que você está me falando, a gente tem muita coisa para acompanhar. O mercado de café continua a todo vapor. Obrigada, meu querido. Muito obrigado, Virginia. Uma boa tarde para vocês. Até logo. Portanto, conversou com a gente aqui Eduardo Heron, em nome do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, que trouxe para a gente, então, os números referente ao mês de agosto.
O relatório do Secafé trouxe para a gente, então, um recorde na receita cambial com a exportação de café do Brasil até o mês de agosto, porém, a gente ainda continua vendo aqueles impasses logísticos nos embarques. O Edu trouxe para a gente que, principalmente ali em países como os Estados Unidos, começa a ter no radar de novo congestionamento de contêineres, aquele problema que você já viu aqui nesses últimos 2 anos, e deixa um alerta para a gente aqui do que vai acontecer nos próximos meses. O Edu trouxe para a gente que tem que ser avaliado no mês a mês. O mês passado a exportação ela foi um pouquinho mais positiva, esse mês caiu de novo em relação aos volumes, 2,7 milhões de sacas embarcadas, mas a gente precisa continuar acompanhando de perto, porque esse é um fator global e que não depende exclusivamente do setor exportador de café do Brasil. Então a gente precisa acompanhar de perto para saber como é que vai ser a entrega desse café de um mercado que continua demandando bastante do nosso setor, tá certo? Em relação ao mercado, Bolsa em Nova York caiu um pouquinho hoje, realizou alguns ajustes nos preços depois da valorização da última sexta-feira, subiu bastante na sexta-feira, mais de 700 pontos. Essas altas contínuas no mercado do café é o que justifica também essa valorização na receita cambial que o Secafé trouxe hoje. O mercado ainda muito incerto, de acordo com todas as pontas do setor que a gente conversa aqui no Notícias Agrícolas. As incertezas, elas continuam da produção até a xícara, porque a gente tem problema climático no radar, quebra de safra, a gente tem um consumo em evidência que pede por esse café, mas a gente precisa acompanhar tudo isso de perto para tentar entender e trazer para o produtor de café qual é o melhor cenário de negociação nesse momento. Bom, eu sou Virginia Alves, vou ficando por aqui, agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continue, já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.